Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TV Ara, do site do Jornal de Araraquara, da NET, o Jornal Imparcial estampa que servidores municipais estão com, abrindo aspas, saco cheio das manifestações. Bendito seja o barulho das ruas, não é mesmo? Porque desta forma caminha a mudança reclamada pela população brasileira. Não podemos nos esquecer, toda mudança do país começa no município, na cidade, a célula máter. Os 4 protagonistas do mês são focalizados para fortalecer o alicerce da cidadania. A professora Eliana Tolói, há 27 anos, administra o Parque Infantil Leonor Mendes de Barros. Quando o ex-aluno chega aqui é uma delícia, porque eles lembram muito da gente, eles têm histórias para contar. Denizar Alves, professor dos radialistas, recebeu o título de cidadão araraquarense. Há muitos mundos lá fora que eu nem sonho e nunca vi, mas que me importa todo mundo se o meu mundo é todo aqui. Ricardo Simões, professor, poeta, cinegrafista, esportista e vitorioso nos segmentos da comunicação. Esperança, gente. Vamos esperar que tudo aconteça pra gente com força, com fé, com amor. Angélica Bombarda, artista plástica e colunista social, fala da sua trajetória e a emoção de transformar barro em peça decorativa. Porque aí ele faz a forma e eu deformo. Nessa hora já veio o que eu vou fazer. João Culturato, estimado Zinho, faleceu nesta semana. O Zinho dedicou a vida para o semelhante, nas obras principalmente da igreja de São Geraldo, e reuniu amigos ao derredor do balcão do Bar do Zinho, ao lado da Praça das Bandeiras. O Zinho deixou muitas lições de respeito, carinho e amor à sua gente. É protagonista mesmo da nossa história. Graças a Deus até hoje eu tive sorte. Minha esposa trabalhou comigo, lutava, enfim, deixamos a mocidade dentro desse bar. As mais da semana. Com a presença dos deputados Edinho Silva e Roberto Massafera, o prefeito Marcelo recebe a confirmação de que a FUNCEF, a Fundação dos Servidores Federais, vai construir mesmo um hotel na Morada do Sol. O conhecido gigantão é entregue, reformulado para atender exigências, inclusive segurança. Uma festa bonita, com som ainda imperfeito devido à reverberação que precisa ser sanada com alguma urgência. Sagrada Família, no Jardim Imperador, realiza 19ª Caipiral, com a direção do Padre Samir e apoio da comunidade. Festa até o próximo dia 21, com atrações artísticas e muita comida típica. O prefeito Marcelo promulga Dia do Movimento Familiar Cristão na matriz de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Xavier. Presença do Padre Nelson Ramos e membros da comunidade. A lei é do vereador Roberval Frais. Ambulatório da Mulher atende em novo endereço. A partir desta segunda-feira, dia 15, Avenida Osório, 184, no centro da cidade. O deputado Edinho Silva, líder lá do Jardim Imperador, chega à Assembleia Legislativa depois de 2 mandatos como prefeito de Araraquara. Uma caminhada de sucesso. Ele participa da programação Caipiral, abraçando a sua gente.
O resumo da semana está no Jornal de Araraquara. A fotografia completa com um olhar crítico. A alegria da integração, família, escola, escola, família e todos juntos buscando o mesmo objetivo, que é a construção de um ser humano cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança, preservando os valores que são importantes no nosso dia de hoje. A diretora Eliana Tolói, há 27 anos, no Parque Infantil Leonor Mendes de Barros. Trata-se de um centro de recreação que é referência no estado e acolhe centenas de crianças. Eu sou Eliana Cairo Tolói, sou diretora há 27 anos, prestei o concurso em 83, mas eu vim de Santos, estudei em Santos, o normal, depois fiz a faculdade na Uniara. Fiz Direito também, mas depois do concurso para professora me encantei na área da educação. Entrei na prefeitura em 84. Em 87 fui convidada a ser diretora e sou diretora até hoje. Fui diretora do CR do Melhado por 10 anos e estou aqui nesse restinho de vida até aposentar, se Deus quiser. Quando você chega na escola, por qualquer que seja o seu problema, o problema fica lá no portão. Eles vêm, te abraçam, te fazem um carinho. Esse barulhinho na sala da diretoria é delicioso, é o que realmente alimenta a alma da gente. Eu queria destacar a Saga do Velho Professor. É exatamente a obra de José Guilherme Dinardi. Sai do computador para as mãos de amigos privilegiados do mestre, que recentemente foi homenageado aqui como protagonista da história. É muito bom conhecer detalhes de uma vida exemplar. Voltando para a diretora Eliana Tolói, vamos falar sobre qualidade da educação. Se toda criança tivesse uma escola dessa categoria, como existe em Araraquara, são 40 escolas como essa, a criança tem onde ficar. Sempre ela vai aprender o que é bom e o que é ruim. Aí ela vai fazer a opção dela, né? E a criança dessa idade só aprende o que é gostoso, sabe? Eu acho que falta educação por aí por fora, falta onde a criança ficar, sabe? Enquanto a mãe trabalha, enquanto a mãe estuda. A criança tem que ser bem acolhida para ela ser uma boa pessoa, né? Criança educada, ela se dá bem em qualquer lugar. Mesmo que o meio dela não seja o ideal, se ela tiver uma educação legal, a educação engloba também a afetividade, né? A criança vai estar preparada, assim, dá para melhorar. É dando que você recebe em dobro. Daqui a pouco, a homenagem a João Culturato, mais conhecido Zinho, que deixou o nosso mundo aos 86 anos de idade. Será lembrada a parte principalmente da sua participação como protagonista da história. Dentro de meio minuto, o seu amigo, o amigo do Zinho e de tanta gente lá da Praça das Bandeiras, o professor Denizar Alves. Páginas online, vídeos e TV na plataforma Tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara, comprometido com a aspiração popular. O Denizar Alves recebeu o título de cidadão araraquarense depois de tantos anos dedicados ao rádio. Ele iniciou na emissora de Tietê, trabalhou nas emissoras de Araraquara, Voz da Araraquarense, hoje Morada do Sol, e Cultura de Araraquara, além da Pan-Americana de São Paulo. Um professor na matéria. Meu pai era gerente da rádio. Fui para a Pan-Americana. Eram as emissoras do Paulo Machado de Carvalho. Pan-Americana, Record e Rádio São Paulo. Passei no concurso que eu li lá em Tietê. Precisa de um locutor esportivo. Uma vaga tinha. Eu acabei pegando o primeiro lugar depois das provas. A minha convivência com o seu Denizar se deu aqui no espaço da praça, né? De uns 3 anos pra cá. Eu estava conversando com ele aqui e eu descobri que ele não era de Araraquara, eu não sabia. E aí calhou, deu a me eleger
E a gente tem direito a 3 títulos na Câmara, cada vereador pode fazer 3 homenagens oficiais por ano e a primeira é para solenizar. Que quando eu recebi o título, eu nem me lembrei da frase que eu tinha guardado para caracterizar aquela homenagem, que era: há muitos mundos lá fora que eu nem sonho e nunca vi, mas que me importa todo mundo se o meu mundo é todo aqui. A revista Comércio e Indústria, que é editada pelo Ivan Roberto Peroni, coloca na capa deste mês da Indústria e Comércio 2 irmãos dedicados ao empreendedorismo, Sérgio e Mauro Sócia. Edição para sócios da Ásia, que é presidida pelo empresário Renato Haddad. Denizar Alves fez muitos programas, criou maravilhas que fizeram a cabeça do povo pelas ondas do rádio. A opinião de Denizar Alves doa quem doer. Todo mundo queria assistir aquele a audiência comentário. Era grande. E fazia o carrossel infantil no auditório. Eu quero deixar aqui um grande abraço, não da prefeita Cleide Berti, mas da comunidade ameriliense, ao Denizar Alves, por esse título de cidadão que recebeu em Araraquara, tão honrado, porque ele é uma pessoa que fez história não só em Araraquara, mas também em Américo Brasiliense. Ricardo Simões, professor, poeta, esportista e vitorioso noutras áreas da comunicação. Um profissional de sucesso. Ele também está no programa especial do mês. Bom, eu nasci, Polese, bem pertinho daqui, quer dizer, nasci não, fui fabricado bem pertinho daqui em Tutóia, mas nasci também pertinho daqui no centro de Araraquara, na rua 4, que é a Padre Duarte, com a Avenida Duque de Caxias, na casa dos meus avós. Meu pai era o Ariano Penteado Simões, que trabalhava na Superintendência do Café na época, e a minha mãe era Maria da Glória Fonseca Simões, que hoje vive no Jardim Maria Luísa, num decreto do Desante, fazendo homenagem a ela, que hoje é o nome do CR do Jardim Maria Luísa, certa homenagem que o Desante deu a ela. Eu estudei o primeiro ano no grupo da Rua 1, já o segundo e o terceiro ano eu fiz em Tutóia mesmo, porque a minha mãe era professorinha, e eu fiz os outros 2 anos lá e terminei o 4º ano no grupo da Rua 1, Carlos Batista Magalhães. Depois fiz o preparatório, fui para o IEBA, fiquei no IEBA na 1ª e 2ª séries, depois fui para o Colégio São Bento. De lá me formei e fui fazer a Faculdade de Educação Física de São Carlos. Eu me casei na Califórnia, em São Francisco, com a dona Judy Mildred Balcom, que hoje é Judy Mildred Balcom Simões. Eu tive 3 filhos, o Daniel, que hoje mora em Orlando, o Diego, que mora na Virgínia, e a Laurinha, que vocês conhecem, se assistiram já ao meu programa de televisão, que é apresentadora do Arquivo R. Simões. Olá, é o Arquivo R. Simões, que é a minha caçulinha jornalista. Na realidade, Polese, eu tenho praticamente 4.000 horas aproveitáveis que dariam para mim fazer algum trabalho em nível de mostrar isso a alguém. Mas tenho as 7.000 horas, 3.000 horas foram em casamentos de pessoas, que eu não posso nem publicar isso aí, nem mostrar, certo? Mas são 4.000 horas de tudo que aconteceu que você imaginar. Tenho muitas entrevistas que eu realizei durante esses 40 anos, entrevistas com pessoas que hoje já não aqui estão mais, não se encontram mais, que é o meu especial Saudade que eu faço. O jantar tem a música do excelente Fred Rovella Show, especialmente convidado. Ferroviária, muita coisa da Ferroviária. E, coincidentemente, os áureos tempos da Ferroviária, da Taça de Ouro, a Taça de Prata, depois aquela grande semifinal aqui com a Portuguesa, quando a Ferroviária engrenou de novo, aquele jogaço de bola do Palmeiras aqui, que foi o recorde de público aqui em Araraquara. Olha a boa chance para Edmundo, olha a bola para Edmundo, a chance cruzou por cobertura.
Logo depois da mensagem do Jornal Imparcial, do José C. Silva e dos amigos deste jornal que escreve a história de Araraquara, o Ricardo Simões vai ter a sua mensagem dirigida para os jovens que estão protestando, lutando por dias melhores, com a esperança de mudança. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. O Ricardo Simões, além de empresário, foi esportista com muitas medalhas esparramadas pelo peito. O R. Simões, eu parei de filmar assim que terminei também de trabalhar, eu parei de filmar praticamente. Filmei depois essas atividades da prefeitura, eu filmei bastante para ter nos meus arquivos, certo? Mas estou praticamente há uns 10 anos sem trabalhar filmando. Só que eu coloquei o meu programa na net, no Canal 21, ficou um bom tempo, certo? E eu fazia programas assim, e vinha um MPB4 aqui. Eu ia no meu arquivo, tinha 3, 4 participações deles no meu arquivo. Eu fazia aquele revival, aquele retrocesso, ia lá no Sesc ou no clube que eles estavam se apresentando hoje e mostrava o ontem e o hoje deles. Então é muito interessante, com esses artistas que aqui vinham e que eu colocava no meu programa, eu também fazia isso. Então muita coisa, carnavais, muitos carnavais. Eu comecei a nadar, fui o campeão de Araraquara, depois passei a ser o campeão do interior de São Paulo, campeão de São Paulo, do Brasil, fui para o Corinthians e fiquei um tempo no Corinthians, ganhando vários títulos lá, convivi lá com os meus amigos do Coringão, certo? Que foi uma beleza na minha vida. E depois enveredei pela educação física. Eu sou formado em educação física, aí enveredei pela Força Aérea fora, né? Porque fui para Pirassununga e comecei a trabalhar em Pirassununga também com a parte de educação física, na área 5 lá. Fomos até o ITA também ensinar os nossos conhecimentos aos alunos do ITA. Trabalhei na Luiz de Queiroz, e na USP também, fui professor da Faculdade de São Carlos, convidado assim que formei para assumir a cadeira de natação, e outras universidades também, a Unesp, trabalhei 17 anos também aqui na Unesp. As mais da semana. O conselheiro Dimas Ramalho, ladeado pelo deputado Massafera e prefeito Marcelo, acertam a inauguração da sede de Araraquara do Tribunal de Contas do Estado, 2 de agosto. Melhoria na sinalização da vicinal de Bueno, mas o grande problema é a ausência da área de escape. Diretores da FUNCEF, Fundação dos Servidores Federais, visitam a área do futuro hotel em companhia do deputado Edinho Silva. Uma obra de enorme valor logístico para o futuro de Araraquara. A Associação Comercial e Industrial de Araraquara, a ASSIA, faz seminário empresarial com 2 campeões de venda, Edson Lopes e César Frazão, no próximo dia 18 no Hotel Morada do Sol. O prefeito de Rincão, Dudu Bolito, recepciona o deputado Edinho, que visitou a festa junina com mais de 20 mil participantes. O reitor da Uniara, o professor Dr. Luiz Felipe Cabral Mauro, faz homenagem à saudosa professora, a violinista de extrema sensibilidade, Edna Nogueira da Silveira. A mestra e amiga faleceu no final do ano passado. O professor Luiz Felipe deu o nome da dona Edna ao prédio da Rua Zero. Coca Ferraz representou o poder executivo. Ari Toledo tem um espetáculo testado e aprovado que será apresentado ao nosso público neste sábado, dia 13, às 9 da noite, no Teatro Municipal. A gente é uma família, meus filhos cresceram lá dentro. Eu falo assim, que a gente não pode fazer um milagre, mas a gente tenta ajudar a consegui-lo.
Nós estamos realizando o programa especial do mês com os 4 protagonistas, aqui pela TV Ara, site do Jornal de Araraquara e a NET, canal 15. Eliana Tolói, Telizar Alves, Ricardo Simões e Angélica Bombarda são os componentes deste especial. A artista, colunista social, fotógrafa e professora Angélica Bombarda ama viajar e transformar barro em obras de arte. A história da Angélica é o seguinte: ela nasceu em fazenda, a fazenda Tanquinho, que existe até hoje, e meus pais me deram uma vida bem gostosa. Meu pai era muito festeiro, ele era assim uma pessoa terrível para festa, era só ele que inventava. Então ele fazia muitas festas juninas, fazia festa para o pessoal da cidade. E tem um detalhe dele também que eu gosto de lembrar, que ele comprou uma máquina de passar filmes e passava filme na tulha da fazenda para os funcionários verem o que era um cinema, o que era um filme. E convidava todas as pessoas arredores da fazenda, sítios, chácaras, e lotava a tulha, onde se guardava o café. Com as sacas do café, eram os bancos das pessoas para assistir o filme. Então isso é maravilhoso. Fazia salto em altura, arremesso de dardo, era gostoso. Isso é época de Dona Eulália Schiavon. Era muito treinamento, isso daí é importante, que quando a gente tinha uma professora como ela, não se via coisas erradas dos jovens, né? Então a gente treinava para vencer, ganhar medalha, era o foco. Eu comecei na fazenda mesmo, que tinha escola, e depois fui para Antônio J. de Carvalho, até o 4º ano. Tive professores maravilhosos, depois estudei no São Bento, e aí fiz a famosa Escola de Belas Artes. Linda, que é uma pena Araraquara ter deixado isso de lado. A minha turma foi a penúltima turma, aí depois no ano seguinte fechou. Eu só faço peça decorativa, não faço peças utilitárias. E decorativa tem 2 queimas, a baixa queima, baixo esmalte e a alta temperatura. E essa técnica aí é o raku. É uma técnica oriental, milenar, que você queima em alta temperatura no forno a gás. Aí as peças, você desliga o forno, pega uma pinça e retira a peça do forno incandescente e coloca numa serragem. Essa técnica é mais uma forma que ela fique craquelada como ela sai. No ateliê meu sempre tem peça. Transporte público urbano do professor Antônio Clóvis, o Coca Pinto Ferraz, chega à redação do JA com o prefácio do governador Geraldo Alckmin e deputado Roberto Massafera. É uma expansão democrática e didática do conhecimento sobre mobilidade urbana. Para aqueles que têm vontade de mexer no barro, com dose criativa, obviamente, a dica de Angélica Bombarda. Da cerâmica, eu conheço poucas pessoas hoje que fazem, né? O maior reduto de ceramistas fica no Rio de Janeiro. Em São Paulo também tem um reduto enorme de grandes profissionais e tem congresso todo ano, é uma maravilha. Eu acho que toda pessoa que tem a sensibilidade, ela já está colocando isso para fora. Conheço pessoas que fazem, mas não sabem a técnica, o porquê da técnica, como queimar uma cerâmica, como conservar um barro. Então, essas pessoas deveriam procurar se aprimorar, porque dentro dela não vai parar nunca. A criatividade é infinita. Enquanto ela estiver aqui na Terra, ela está criando alguma coisa. Não dá tempo de pensar, Polese. Eu tenho um oleiro que trabalha comigo de vez em quando, e ele vai lá para fazer a forma da peça. Então tem o torno, coloca o barro e faz a peça. Quando ele começa a fazer, eu falo, pode parar. Ele fala, já vai estragar meu trabalho. Porque aí ele faz a forma e eu deformo.
Nessa hora já veio o que eu vou fazer. Tem artista que até coloca a violência na argila, né? Retrata aquilo como um fotógrafo. E não influencia a pessoa, mas ela dá mais espaço para criar. Infelizmente, as aulas de desenho que se tinha nas escolas formavam muita criança, já descobria-se, né? Hoje não tem desenho, não tem canto, não tem nada na escola. Então as crianças ficam voltadas para a tecnologia. Como a gente se torna uma pessoa muito conhecida, na época foi o Jornal Imparcial que resolveu montar uma coluna social. E quem me levou para lá foi o Lineu, da WL. Chamou, não, ele intimou. Você vai fazer. Com Danilo Miranda. Danilo Miranda do Sesc. Também já dei aula lá para o pessoal à noite. Esse evento foi acho que na inauguração da casa lá da chácara. A Dercy Gonçalves, maravilhosa. Isso foi num evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ela era a senhora artista, né? Alegre, sempre alegre. Eu acredito. Está escrito. Não tem como escapar. Eu gostaria que fosse tranquilo, paz, viagem. Mas para isso tudo precisa uma coisa chamada dinheiro. E no país hoje também é difícil de ganhar. Tem que vender muita arte. Nossa, tem que ter muita gente comprando arte. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. E agora um cantinho muito especial para falar de João Couturato, o amigozinho que transformou o balcão do seu bar numa mesa de gente querida e fraterna. Pois é, no curso natural da vida, Zinho deixa o nosso mundo. Nesta semana, ele cristaliza uma história aqui na tela da TV Ara. Ele foi homenageado por amigos ao contar parte de sua existência. É com muita saudade, já que a gente ouve o querido Zinho. Eu abri o bar dia 12 de maio de 54 e graças a Deus até hoje eu tive sorte. Minha esposa trabalhou comigo, lutava, enfim, deixamos a mocidade dentro desse bar. Eu calculo mais ou menos, Geraldo, que eu trabalhei sozinho no bar, eu, minha esposa, minha mãe, que morava aqui, agora está reformado. Eu calculo que eu trabalhei sozinho uns 35 anos no bar. Tinham 5 fundadores. Milton de Oliveira Bueno faleceu. Nós sabíamos, Hélder de Oliveira Gerardo Bueno, Gerson Ferreira, Valdemar De Sante, e o Mário Camargo, que é o maior respeito que você foi. Esses são os 4 fundadores do bar. Imagina, Gerardo, em 58 anos de bar, né? 58 já fez, em maio, né? Então, o bar é do meu filho e de um filho dele, o Tiago Esterbé Couturato. E eu falei, mas eu estou sempre na frente, na sombra, né, Gerardo? Olhando isso, olhando aquilo, olhando aquele outro. A minha esposa tem 79 anos, né? Mas uma mulher que me acompanhou o tempo todinho da minha vida. Isolina Ângela Pirola Couturato. E quando eu comprei o bar, Gerardo, eu comprei aqui na esquina da Vila Bandeirante, onde é uma doceria hoje, Voluntários da Pátria 2356, aqui. Então eu fiquei 6 anos ali, quando em 60, certo, o dono pediu o prédio e eu tinha um ranchinho do meu pai que nós fomos aumentando até, certo? E hoje os donos do bar é Francisco Sário Couturato e Tiago Esterbé Couturato. É emocionante, é o milagre da tecnologia, a voz do Zinho ecoando no coração da nossa gente. São 86 anos de muita dedicação, uma história que fica registrada no coração da cidade. No programa pela TV Ara, 4 protagonistas da maior qualidade. Nós tivemos a Eliana Tolói,
Odenizar Alves, Ricardo Simões e Angélica Bombarda. Falaram sobre suas carreiras e mostraram maneiras para se atingir o clímax profissional e curtir a felicidade de fazer o que gostam. São exemplos traçados com muita dedicação. No próximo programa, nós vamos ter a participação do Dr. Fernando Passos. Ele que é professor e coordenador do curso de Direito da Uniara, é um pilar central do reitor Luiz Felipe Cabral Mauro. Ele que é reitor da Universidade de Araraquara. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você comentar com os amigos sobre esse programa que pinça a história de grandes cidadãos. Como exemplo, uma bandeira tremulando e mostrando o norte para muitos jovens, para muitas pessoas. Um horário nobre na TV Ara, um horário nobre na NET, no site do Jornal de Araraquara, onde você encontra muitos cidadãos que participaram de 92 programas protagonistas da história. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.